aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. La, 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 Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Seja bem-vindos a mais um programa Arena Team aqui na Iádio TV no YouTube. É muito bom poder estar com você mais uma vez aqui nesse programa top demais. Exatamente, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Arena Team, aqui diretamente da Iádio TV, através do nosso canal no YouTube. Nesse momento eu quero ler com você um versículo muito especial para a gente sempre começar o nosso programa de uma maneira maravilhosa. Quero ler com você o que está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. E nesse momento eu convido você, onde você estiver, a fechar os seus olhos e fazer essa oração junto comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por esse programa, Senhor, Arena Team. Por mais esse dia, Pai. Peço, Senhor, que Tu abençoe todos nós aqui dos estúdios e também cada um que está assistindo, Senhor, na sua casa, onde estiver, Pai. Que esse programa venha falar ao coração de cada um e venha ser edificante para todos nós, Pai. Te pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você for,
escuridão da noite, Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Oh, 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 oh. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. E olha só, há um tempo já está rolando algo muito legal na nossa Uniádio, que é o Festival de Challenge. Está rolando há um tempo e agora nós chegamos na etapa final desse desafio, onde várias congregações participaram, enviaram seus vídeos que foram transmitidos aqui no programa, tivemos as eliminatórias e agora estamos na etapa final com as 3 congregações que são João Costa, Jardim Iririú e Aventureiro. Então fique ligadinho sempre nos programas aqui da Uniádio, que estarão sendo transmitidas a final do Festival de Challenge aqui na IEADIO TV. E no início do nosso programa de hoje, eu estive lendo para vocês um versículo muito importante que fala sobre uma época muito especial, que fala sobre algo muito especial. Eu li um versículo que fala sobre lançar as nossas aflições. Um versículo que fala sobre lançar as aflições, lançar todas as coisas que nos preocupam para Jesus. E por que eu li esse versículo? Afinal de contas, estamos passando por um mês muito importante, que é o mês do Setembro Amarelo. E é o mês onde nós temos que voltar as nossas atenções, nós temos que voltar todas as nossas preocupações para uma coisa muito especial, que é o Setembro Amarelo. É uma data onde nós lembramos, onde nós ajudamos as pessoas que necessitam de auxílio, que necessitam de ajuda, porque afinal de contas o Setembro Amarelo é o mês onde nós lembramos de ajudar as pessoas sobre depressão, suicídio e temas que muitas vezes preocupam as pessoas. É verdade. E Melk, você conhece o CVV, o Centro de Valorização à Vida, que é um instituto formado por pessoas capacitadas para estarem atendendo todas as pessoas que necessitam de uma ajuda psicológica, que precisam de uma conversa, que precisam estar desabafando talvez. E essas pessoas estão atendendo, seja por telefone ou pessoalmente também, todos os que necessitam dessa conversa, desse desabafo. Essas pessoas preparadas estão lá, prontas para atender. Exatamente. Nós queremos agradecer muito ao coordenador da CVV aqui de Joinville, Marcelo Abel dos Santos, e também à coordenadora de comunicação, Marlene Catão, que nos ajudou muito a preparar o conteúdo para o programa de hoje.
nós queremos agradecer também aos 4.000 voluntários que estão sempre atendendo as ligações, auxiliando e ajudando pessoas por todo o país que necessitam desse auxílio. E Melk, você sabia que o CVV recebe em média de 4 a 9 mil ligações por dia? E outra coisa muito legal, muito interessante, Melk, é que 90% dos suicídios podem ser evitados, segundo uma pesquisa emitida pela OMS, que é o órgão mundial da saúde. Exatamente. E nós, como cristãos, nós, como sociedade, temos o trabalho de auxiliar, de ajudar essas pessoas que precisam de auxílio, essas pessoas que necessitam de ajuda, aconselhar e prestar atenção nos detalhes, porque os detalhes fazem e muito a diferença na hora de a gente perceber alguém que está passando por uma situação difícil. Então nós, como cristãos, temos sempre que estar prestando atenção nisso. E nesse momento nós estaremos vendo um vídeo muito especial que a nossa produção preparou para vocês. E logo após, nós estaremos também vendo uma entrevista sensacional que o pastor Júnior fez com a doutora Carla. Ela que é uma psiquiatra e ela é médica, psiquiatra, trabalha no Instituto Psique e está aqui hoje esclarecendo algumas dúvidas que muitas pessoas têm em relação à depressão, ao suicídio e vários temas abordados no Setembro Amarelo. Quando alguém pensa em suicídio, ela quer matar a dor e não uma vida. Setembro Amarelo. Esse é o mês que merece a sua atenção. O Brasil tem o maior número de depressão na América Latina. Muito triste, né? O pouco que você faz já é o mundo. A gente pode sim mudar essa realidade. Existe muito preconceito na depressão. Depressão não é frescura, não é bobagem, não é fraqueza, não é falta de fé, não é preguiça. Depressão é doença como qualquer outra. É preciso ser forte para pedir ajuda. Por isso, merece toda a sua atenção, todo o seu apoio e o seu respeito. E eu, Celine, e eu, Bettina, estamos aqui para ajudar. E chama apoio nessa causa. Estamos juntos nessa. A paz do Senhor a todos vocês. Sou eu, Júnior de Souza, aqui no programa Arena Team. E hoje, tratando desse assunto tão importante que é o Setembro Amarelo. E olha só, nós temos aqui nos estúdios da IAD TV, no programa Arena Team, a doutora Carla Mendes, que é psicóloga na Clínica Psique, clínica essa do nosso amigo doutor Rodrigo Assunção. E ela é uma especialista nessa área e vai hoje nos passar algumas orientações muito importantes sobre o Setembro Amarelo. Seja muito bem-vinda, doutora Carla. Obrigada, eu que agradeço. Doutora Carla, vamos direto então ao assunto. Deixa eu fazer uma pergunta aqui muito importante que a gente analisou e pensou. Olha só, o pensamento suicida, ele se manifesta na vida de muitas pessoas há muito tempo, nós temos visto isso, as mídias têm mostrado isso, redes sociais, mas em se tratando do adolescente, há quanto tempo isso tem se manifestado e acontecido na vida dos adolescentes? Bom, eu acho que os índices maiores, eu acho que mais ou menos na última década tem aumentado bastante, né? A faixa etária normalmente é entre 15 a 29 anos, então a gente abrange bastante a parte da infância e adolescência aí, né? E eu acredito que mais ou menos isso, assim, uma década, mais ou menos. Mais ou menos uma década. Então, por gentileza, quais são os fatores que contribuem para que isso aconteça? Às vezes nós ouvimos falar que são fatores hormonais, fatores de alimentação. A gente sempre escuta falar, a gente sabe que isso não é uma doença, ou não, melhor, isso é uma doença, é o contrário. Mas quais são os fatores que contribuem para que isso aconteça, principalmente na questão, se tratando de adolescente? Olha, o que a gente tem percebido são fatores tanto sociais, então a influência das mídias, né? Existem hoje muitos conteúdos, né, que o adolescente pode acessar
né? Conteúdos que por vezes fazem apologia mesmo ao suicídio, então séries, alguns filmes, né? Existe a dificuldade da adolescência hoje por eles serem mais precoces, e isso tem as suas vantagens, serem mais espertos e mais argumentativos que na minha década, né? Mas eles não têm uma resiliência, então eles têm uma dificuldade em lidar com as frustrações, com os limites, né? Porque eles têm uma mente mais argumentativa, né? E tem mais informações, mas eles não têm esse corpo ainda, esse lidar, né, com o dia a dia, né, com as frustrações, com o tempo, né? O tempo é importante e eles querem passar as fases. É uma geração muito rápida e isso traz muitas frustrações e traz também quadros depressivos, né? O abuso de substâncias também está muito ligado a índices de suicídio. E tratamentos que não realizados. Então, o adolescente, por vezes, tem medo, né, de falar para os pais, vergonha, principalmente no mundo cristão, né, por pensar que é alguma coisa espiritual, alguma coisa nesse sentido, fica com medo de dizer, né, e é um problema de saúde como qualquer outro. Então, posterga o tratamento e aí pode acontecer de agravar e chegar a um quadro grave dessa forma, tirando a vida, né. Então, às vezes, também é falta de maturação deles, né, se desenvolverem, informação muito rápida, interessante. E, assim, quais são as características que conseguem identificar? Como nós conseguimos ver, ou, ao melhor, os pais conseguem visualizar, às vezes, um líder consegue perceber que está acontecendo alguma coisa de errada com o seu adolescente. Existe alguma característica que podem demonstrar isso? Normalmente há uma alteração de comportamento, né? Então o adolescente acaba ficando mais isolado, né? Com dificuldade em diálogo, em comunicação, né? Por vezes o adolescente era extrovertido, passa a ficar mais introvertido, né? Nem é sempre que a gente vê o quadro de tristeza, mas alterações de comportamento. Por vezes a pessoa fica mais agressiva em vez de mais deprimida, né? Ou mais irritável, né, mais intolerante. Então, toda e qualquer mudança de comportamento é importante oferecer escuta, né? Perguntar o que está acontecendo, se pode ajudar, sempre num tom de acolhimento e não crítica, né? Porque quando o adolescente é criticado ou é questionado, aí ele tende a se repelir, né? Então, sempre num tom de acolhimento mesmo. Entendo. Realmente, dependendo da forma com que o adolescente é abordado. Então, ao contrário, às vezes, do que a gente pensa, eu particularmente pensava, né? Então, que às vezes o adolescente que está muito quieto, muito calado, às vezes não é isso. Existe o contrário. Ser mais explosivo, ser mais irritado. Sim. A agressividade, a gente vê muito em crianças menores, mas a agressividade, ela é um sintoma, né? Então, por vezes, a irritabilidade, é porque, como você falou, era hormonal, né? O pastor disse, é hormonal, sim, tem a fase hormonal, mas é aquele adolescente que fica intolerante a tudo, muito irritado, né? Isso também pode estar mostrando sofrimento, né? Sempre perceber também. Claro, eles acham que a gente é chato, mas a gente precisa ir observando, né? Os históricos das pesquisas, né? O que está pesquisando, se está pesquisando formas de automutilação, que é algo que está muito frequente, né? Então, eles, por essa irritabilidade, às vezes eles tentam fazer algo contra si para tirar aquele sofrimento. E aí é muito comum a gente ver cortes no antebraço, nas pernas, né? Então, é sempre importante observar toda e qualquer alteração. Perfeito. Doutora Carla, qual a melhor saída para quem já está entrando ou já entrou nessa situação, para os adolescentes que estão nos escutando agora, estão se identificando com isso que estamos conversando, estamos falando aqui? Qual é a melhor saída para ele? A melhor saída é conversar, é falar sobre, né? Não tenha preconceito, né? Fale abertamente ou com os pais, ou com o líder, ou um amigo. Explique o que está acontecendo, porque tem tratamento, não é algo espiritual, algo do tipo.
tem também e ajuda também, né? Mas é uma parte que precisa ser cuidada com medicação, com terapias, né? Então, busque ajuda, né? E eu acho que essas campanhas que a gente está fazendo é para isso mesmo, para quebrar os preconceitos e entender que psiquiatria é um médico como qualquer outro e a gente está aqui para ajudar. Com certeza. Existe ainda essa barreira ainda, né? Pessoas que limitam tudo para espiritualizando tudo. E não, a gente sabe que é Sim. uma doença e tem que ser tratado, né? Uhum. Mas essa pergunta que eu fiz aqui, né, agora, que vou fazer agora, é uma pergunta que muitas pessoas têm, porque de repente que isso acontece, aí as pessoas se perguntam por que eu não fiz nada antes, por que eu não percebi. Então, o suicídio, ele é um pensamento que aparece de repente ou ele é um pensamento que se posiciona aos poucos? Ou melhor, deixa eu reformular essa pergunta. O suicídio, ele é um ato que se posiciona, que é rápido, é de repente, na hora ele tomou a decisão, ou não? É algo que aos pouquinhos ele vai reformulando, ele vai trabalhando, ele vai tendo, e até que é um momento que ele explode. É uma pergunta que eu gostaria de saber. Se é de repente, um ato impensado ou não? É calculado? Tem as duas formas. Normalmente, em quadros mais depressivos, né, nós percebemos uma estruturação. Pesquisa antes, observa locais, né? Então a pessoa planeja. Normalmente a gente vê isso em quadros depressivos. Agora, em quadros, por exemplo, mais impulsivos, como o transtorno borderline ou o abuso de substâncias, normalmente eles fazem na impulsividade, no ato impensado. Tá? Então difere um pouco. Tem as duas formas. Tem as duas formas, então. Perfeito, então. Doutora Carla, eu gostaria que a doutora, né, e nós já estamos aqui finalizando a nossa entrevista, mas que a doutora desse uma mensagem, falasse com o adolescente que vai estar assistindo, né, este programa, que está assistindo esse programa, que a senhora desse um recado para eles, né? Um recado de cunho profissional, para que eles pudessem... por quê deles procurarem uma psiquiatra, uma psicóloga, um profissional da área? Por gentileza. Bom, todo e qualquer sintoma que nos traz sofrimento, que nos traz alteração na qualidade de vida, é importante cuidar, assim como a nossa saúde como um todo, né? Então, busque ajuda. O psiquiatra é um médico como qualquer outro. As medicações são cada vez mais modernas, então não vai tomar pela vida toda, não vai ficar grogue, nada disso. São tratamentos médicos e psicológicos também, né? Para ajudar, é teu aliado, né? Em busca da tua saúde. Então, se você tem algum sofrimento, fale com alguém. Tem alguma dúvida se isso realmente é uma depressão ou não? É melhor perguntar do que ficar na dúvida. Então, busque alguém próximo e vem até os profissionais mesmo, né? Para que a gente faça uma avaliação e te ajude. Perfeito. Doutora Carla Mendes, quero agradecer a sua bondade, né? A sua solidariedade. Veio com todo carinho. Quero agradecer ao doutor Rodrigo Assunção, né, por ter lhe disponibilizado para esse trabalho aqui também hoje. E nós queremos que você, adolescente, preste atenção nesses conselhos que foram dados pela doutora Carla. Isso não é só de cunho espiritual, né? Tem gente que é só cunho espiritual. Não. É uma questão de saúde, é uma questão realmente de cuidados, é uma questão que você tem que ter uma posição diferenciada. Se você percebe que tem algo de errado, que você não está bem psicologicamente falando, não deixa isso isolado, não. Converse com o seu líder, né, de adolescente na sua igreja, com os seus pais,
com um tio, com um avô, com um amigo, e procure um profissional da área, procure o seu pastor na igreja para falar sobre esse assunto, que é muito importante, tá bom? Nós queremos agradecer novamente a doutora Carla, a Clínica Psique, doutor Rodrigo Assunção, e queremos que vocês fiquem até o final, que hoje o programa Arena Team tem muita coisa boa para você. Um abraço. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, sem que há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, sem que há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. E agora eu gostaria de estar mandando um abraço muito especial para o pessoal da nossa equipe aqui. O Júnior, que está na direção do nosso programa, a doutora Carla, que concedeu a entrevista, a doutora Carla da Clínica Psique, e o Felipe Rocha, que fez os louvores muito especiais aqui para a gente hoje. Exatamente. Nesse momento eu quero orar com você, antes de nós estarmos então encerrando o nosso programa. Senhor meu Deus e Pai, nosso grandioso amigo Espírito Santo, Senhor, nós colocamos a vida de todas as pessoas que estão assistindo o nosso programa em Tuas mãos. Nós colocamos, Senhor, todas as vidas que necessitam de auxílio, que necessitam de ajuda, que necessitam, Senhor, de algo a mais da Tua parte em Tuas mãos. Nós colocamos, Senhor, a vida dos profissionais que estão ajudando as pessoas, dos profissionais, Senhor, que estão auxiliando essas pessoas que necessitam de ajuda, porque eles, Senhor, fazem e trabalham, Senhor, de uma maneira muito importante. Então, esteja, Senhor, com cada um deles, esteja, Senhor, com todos nós. É o que nós, Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.